Bom, hoje eu quero falar sobre a nova ordem mundial e os últimos dias, o fim dos tempos, né? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a questão, né, do motivo, né, de as pessoas ocultarem a realidade, né? Ocultarem a verdade sobre o mundo que a gente vive, né? E que ficou uma coisa assim um pouco no ar ali na reportagem do Fantástico, pois ali eles exibiram apenas uma parte, uma pequena parte ali da resposta, né, que o terraplanista deu, em que ele começou dizendo que era uma questão muito complexa, que a gente não sabia muito bem, não sei o quê. Só que, na verdade, todas as pessoas que estudam, né, a questão da Terra plana e vão se aprofundando no assunto, à medida que vão pesquisando, se deparam com essa questão da nova ordem mundial e, e vão a fundo, né, nisso. Geralmente é isso que ocorre, né? É claro que isso não é de imediato, geralmente, né? É aos poucos, né? Você começa ali pesquisando sobre Terra plana e vai se aprofundando posteriormente em outras coisas e uma coisa vai levando a outra, né? Como disse a Débora G. Barbosa, né? Você vai chegando cada vez mais fundo no poço e vendo melhor a nossa realidade e compreendendo melhor o nosso mundo, né? Desde suas origens, como tudo começou, porque o mundo é o que é hoje, né? Você passa a compreender porque chegamos nesse ponto e para onde nós estamos indo, né? Agora, claro, nós não sabemos tudo e foi isso que o rapaz ali, ao meu ver, ele estava querendo dizer, né? Que é um assunto muito complexo, que envolve muitas coisas, muitas pessoas, poderes inclusive sobrenaturais, né? Estão envolvidos aí, profecias e tudo mais. Então, é claro, a gente não sabe tudo, nem sabemos exatamente até onde isso vai, né? Exatamente quantas pessoas estão envolvidas nessa questão, até onde tudo isso vai exatamente, nós não sabemos. Mas temos uma ideia muito clara, né, das coisas e compreendemos muito bem o mundo, né, e para onde nós estamos indo. Então eu vou começar aqui mostrando o paralelo que existe entre Nimrod e o nosso mundo atual, né? A nova ordem mundial. A mesma coisa que Nimrod estava planejando fazer é o que os iluministas, né, que a gente estuda na história, né, na escola, né, o movimento iluminista e tudo mais, a Revolução Francesa, esse movimento iluminista, né, dos iluminados, que assim eles se consideram, né, iluminados, visa estabelecer uma nova ordem mundial exatamente como Nimrod ele queria, né? Em Gênesis capítulo 10, versículo 10, diz assim: no início, o seu reino, né, de Nimrod abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive e outras cidades. Então, Nimrod, ele era conhecido como valente, poderoso, mas o sentido aqui que Gênesis fala, né, de valente, poderoso, não é de uma forma positiva, uma conotação positiva, né? Mas sim no sentido de alguém que, como o próprio nome dele diz, né, Nimrod significa rebelar-se, né? Ou vamos nos revoltar, literalmente. Então ele era valente, poderoso nesse sentido negativo, né? De uma pessoa que se opunha, que se rebelava ao Criador, aos planos do Criador. Ele fundou essas várias cidades aí, mas veja que era tudo um reino só, um único reino. E ele pretendia, com a cidade de Babel, né, a principal, que todas as nações se reunissem naquela região ali, no seu reino.
para ter um único governo, né? Uma única religião, uma única economia, uma única moeda, né? Um sistema único, político, religioso, econômico, que iria unir todos os povos numa única região da Terra, ao invés de se espalhar como o Criador pretendia, né? Ele ordenou, né? Encham a terra. Ele estava fazendo o oposto, reunindo as pessoas num só lugar, mas não era esse o único objetivo dele, reunir as pessoas ali numa única região, simplesmente para ficarem próximas umas das outras, viverem em comunidade, né? Ele pretendia ali ter um governo mundial único, né? Todos iriam ter a mesma religião, né? As mesmas formas de adoração, o mesmo governante supremo, né? Que seria ele, no caso a princípio, e sua descendência posteriormente, e uma única economia, uma única moeda, né? Seria um governo mundial único, entendeu? Englobando tanto a política como a religião e a economia, tudo, né? Toda a vida das pessoas seria centralizada ali, naquela única região. E não é diferente hoje, né? O movimento globalista, né, é um movimento dos iluministas, né, dos Illuminatis, né, que consideram-se iluminados. E alguns anos atrás eles divulgaram na TV americana um vídeo em que eles deixam claro esse propósito, né, deles de guiar a humanidade, conduzir a humanidade num caminho para globalizar tudo, né? Unir todas as religiões, unir todos os governos, unir a economia do mundo inteiro. Hoje nós já temos aí uma economia global, certo? Então isso já foi o primeiro passo deles nesse sentido de governo global, foi o comércio global, né? Esse movimento aí de globalismo é um movimento dos Illuminati, né? Dos iluminados, né? Como eles se consideram. E a ONU, né, ela está empenhada nisso aí, né, que a ONU já é uma preparação, né, já que tem ali as nações reunidas, né, como se fossem uma única nação. Então isso aí já é uma preparação, as Nações Unidas. Já temos aí a União Europeia, né, que funciona agora exatamente como as Nações Unidas, começou com a moeda única, o euro, né. Agora já evoluiu, já tem um sistema político também único na União Europeia, que é semelhante à ONU, né? E esse sistema, eles estão expandindo para o mundo todo. Existe aqui o sistema econômico Mercosul, né? O NAFTA na América do Norte. Todo mundo ele já está dividido em pequenos blocos econômicos, aí só falta unir todos esses blocos, né, num único bloco econômico. Já estão falando aí em unir toda a América Latina num único bloco econômico. E essa tendência, eles vão juntando os blocos. Primeiro eles formam os blocos, né? Vai começando aos poucos, formando os blocos econômicos, cada um em sua região. Aí depois vão ampliando esses blocos até que vai unir todo mundo num único bloco econômico. Agora já está vendo aí um movimento de união das religiões, né? Com o Papa e assinando lá um acordo com um líder muçulmano, né, no Marrocos. E o judaísmo também está buscando aí uma união, convidou inclusive 70 nações para os sacrifícios em Israel agora esse mês, entendeu? Então eles estão falando nessa coisa de a religião de Abraão, Isaac e Jacó ser a mesma religião, né? Judeus e muçulmanos e cristãos todos, né, adoram o mesmo Deus, estão falando nisso e estão querendo então unir os três numa forma de crença comum dessas religiões. Então o processo aí de unificação do mundo em uma única religião, uma única... Não necessariamente que as pessoas vão abandonar assim a sua fé e tudo mais. Esse processo de globalização se entende, na verdade, a aceitação de todas as fés, mas de uma forma unida, né? Que todos vão praticar as suas religiões
sem discórdia, sem guerras. A ideia é trazer a paz, entendeu? Acabar com as guerras, tanto por motivos políticos, né? Tanto com guerras por motivos religiosos e também econômicos, né? Já que vai ter uma economia única. Então a ideia é trazer a paz ao mundo. É uma ideia muito boa, né? Se você pensar, é uma maravilha. E é isso que eles passam no site, né? Talvez você não acredite, mas eu vou mostrar aqui. Existe já um site, né? Eles já divulgaram propaganda, inclusive, né? Como eu mencionei, na internet nos Estados Unidos. E existem sites aqui no Brasil, inclusive, da ordem Illuminati, né? Tem vários sites, né? Mas o site oficial é esse aqui, americano. Você pode, se quiser, tem esse, tem também o que é o mesmo título, é Illuminati, só que ao invés de oficial é Illuminati.in, querendo dizer eu sou Illuminati, né? Esse foi o primeiro que eu conheci, na verdade. E aqui no site ele explica o significado dos símbolos que eles usam. Você pode usar o Google Tradutor aqui para ver. E explicam os objetivos deles, né? E eles mostram que os objetivos deles estão totalmente de acordo com a ONU. Inclusive eles postam aqui uma foto no Twitter, né, de um deles lá na Assembleia Geral da ONU. A agenda deles ela é 100% ali em conjunto, né, combinada com a da ONU, porque a ONU está sujeita a eles, na verdade, né, um projeto deles de preparação. E eles explicam aqui que tanto a questão do simbolismo, né, como que cada membro deles tem que fazer um juramento para entrar na ordem, né? E o objetivo deles como iluminados é guiar a humanidade no caminho que seria o melhor para a humanidade. Que a própria humanidade não tem condição de decidir o seu próprio caminho e de tomar certas decisões difíceis, né, que são necessárias para a humanidade ter um futuro, né, um futuro promissor, né, próspero. Né. E entre essas agendas está aquela do aquecimento global, que eu já postei um vídeo aqui no canal, né, com o título Amazônia versus Mudanças Climáticas, em que ficou bem claro ali os professores e doutores falando, né, sobre essa questão que é uma farsa, né? Mas eles usam esse discurso de mudanças climáticas, aquecimento global, para ir ajustando as leis e a mentalidade das pessoas para aceitarem as mudanças que virão aí no futuro. Eles falam aqui que o plano deles está a todo vapor e no futuro próximo eles vão revelar um segredo. Esse segredo eu acredito que seja ou o próprio anticristo, né, que vai surgir, né, e vai trazer aí mudanças para a humanidade, trazer a paz, ou alguma coisa científica, né, que eles vão trazer para justificar aí a introdução da nova ordem mundial, talvez uma forma de energia livre, né, para todos, né? E essa pessoa que vai apresentar isso talvez seja o próprio anticristo, entendeu? Então, eles passam aqui a mensagem que ficou claro para mim que essa coisa das mudanças climáticas, né, vão servir realmente para justificar aí uma redução na população. Eles falam do apoio à tecnologia, o avanço que a tecnologia tem tido graças a ele, né, que hoje as pessoas, a eles, né, que hoje a humanidade está toda conectada, né, a tecnologia, isso facilita muito a coisa, facilita muito o controle no caso, né, facilita ter uma economia global, facilita ter um controle global, já que todas as pessoas estão conectadas, e esse era um propósito deles, ter todo mundo conectado, para ter mais controle. Assim também vai ser mais fácil também eles identificarem, né, com o avanço da tecnologia, quem está realmente seguindo, né, as leis, quem não está. Então
tudo faz parte dos planos de controle da humanidade. Então, deixa eu ver, o que mais que eu posso mostrar? Aqui a nota de dólar, né? O símbolo igualzinho, né? A pirâmide, o olho, tudo igualzinho, e a mensagem ali, né? De nova ordem secular, né? Que existe na nota de dólar, que é uma referência a essa nova ordem mundial, né? Tem gente que fala que isso é teoria da conspiração, né? Mas na verdade os próprios governantes, né, já estão falando aí em nova ordem mundial. Tem prova de concurso questionando sobre essa questão de nova ordem mundial, né? Porque é uma realidade, né? Hoje já isso não, você não pode falar que isso é teoria da conspiração hoje, que seria muita ignorância, entendeu? Já que é de conhecimento público que a humanidade está caminhando para essa nova ordem mundial. E isso não é uma coisa nova, é que o físico John Robinson, ele já escreveu um livro, né, sobre esse assunto. Ele escreveu um livro falando sobre a influência dos Illuminati na maçonaria e como eles estavam influenciando os governos na Europa, né? Ele, inclusive, ele cresceu dentro da maçonaria, o pai dele era maçom e ele frequentava a loja, né? Ele cresceu lá dentro, né? Desde criança indo na loja, né? Dos maçons e tudo mais, participando de rituais, observando os rituais lá dentro. E então ele escreveu posteriormente, ele foi um cientista muito conhecido na sua época, né? E muito influente, né? E por fim ele escreveu um livro falando sobre essa influência, né, dos Illuminati na maçonaria e a influência que eles estavam exercendo na Europa. E hoje é um fato, inclusive, né, foi divulgado na mídia, inclusive britânica, a influência da maçonaria na história britânica, e os britânicos ficaram até assustados, né, com a influência, né, que a maçonaria exerce. E a maçonaria ela está sujeita aos Illuminati, entendeu? Os Illuminati controlam a maçonaria. Isso é o que John Robinson deixa bem claro no seu livro. As pedras da Geórgia falam, né? Isso está nos Estados Unidos, né? Lá tem 10 mandamentos nessas pedras, e o primeiro mandamento é manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza, né? Então essa história aí de natureza, mãe natureza, não sei o que, tem tudo a ver com a deusa Gaia, né, com Semiramis. Posteriormente eu vou entrar mais detalhes sobre isso. E visa levar a humanidade a aceitar tanto a redução populacional como também o paganismo, né, como uma forma de adoração. E lá no site dos Illuminati eles falam que a tecnologia está avançando a ponto de reduzir aí a carga de trabalho, né, que é uma maravilha, que vai reduzir a carga do trabalho, que todo mundo vai viver em mansões e palácios, não vai ter mais pobreza. Mas como que 8 bilhões ou mais, né, de pessoas, que o projeto não entrou em vigor ainda, né? Então digamos aí 8 bilhões de pessoas vão todos morar em mansões e palácios, e os robôs vão fazer a maior parte dos trabalhos, e essas pessoas vão fazer o quê, né? Vão viver de quê? Não faz muito sentido, mas faz sentido quando você considera que eles pretendem reduzir a população, entendeu? Então, reduzindo a população, é possível todo mundo viver em mansões e palácios e os robôs fazerem a maior parte dos trabalhos, né? Já que não vai ter muita gente para dividir muitos serviços para fazer, entendeu? Não vão precisar de muita mão de obra humana, então os robôs fazem a maior parte do trabalho e os poucos humanos que restarem fazem o resto, entendeu? O tempo já avançou, já estou nos 20 minutos. Mais tarde eu vou falar mais sobre Semiramis, Gaia, né? Tem gente aí, inclusive, convocando pessoas para fazer orações a Gaia. Tem gente falando em entrevista na TV americana que a mãe natureza é que manda, é que faz sentido. Não importa que cientistas digam, que provem, né, que não existe
aquecimento global, não existe mudanças climáticas na forma que eles pregam, né, de que a Terra está morrendo, que a mãe natureza está apelando, e eles afirmando, isso não importa, o que importa é que a mãe natureza realmente ela está precisando de ajuda, está apelando, não sei o que. Eles vão usar esse discurso para justificar a redução populacional. Inclusive tem aí jovens europeus, fiquei sabendo que tem jovens europeus que estão ficando com depressão por conta dessa coisa aí da Greta, que anda falando aí, a Greta, acho que Thunberg, a sueca, que colocaram essa menina aí na mídia, que é que dizem, né, que é autista, né, mas o autismo dela é tão leve que, na verdade, pode-se dizer que ela nem é autista, né. Mas colocaram ela justamente porque ninguém pode falar nada contra, né, um deficiente, uma pessoa especial, né, como eles chamam. E ela é bastante emotiva, né, e dramática nessa questão. E por ser uma criança chama a atenção, entendeu, das pessoas, né? É uma jogada, né? Uma jogada de mestre que eles fizeram, né? Mas se você for estudar, vai ver que na verdade tudo que ela fala é mentira, na verdade. O que eles querem é justificar as atitudes que eles vão tomar, que eles deixam bem claro que a humanidade só eles podem decidir o que é melhor para a humanidade, e que a humanidade jamais conseguiria fazer certas coisas, entendeu? Que eles vão fazer, que são consideradas essenciais para que a humanidade sobreviva e prospere, entendeu? Então é isso. Amanhã eu vou postar um outro vídeo curto, assim como esse, falando sobre a questão da ciência e a relação entre ciência e satanismo. E posteriormente um outro falando sobre o Estado laico e o satanismo. Até a próxima.